A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre a teologia de Zofar, o terceiro amigo ali de Jó. Eu sou Janaína Botti, professora de Escola Bíblica Dominical há mais de 20 anos, teóloga, e atualmente congregamos na Igreja Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, lição 8, é a terceira lição do módulo onde estudamos sobre a teologia dos amigos de Jó, que foi a lição 6, a lição 7 e a lição 8. E Zofar, dos três amigos de Jó, além de ser o mais novo, se apresenta também como o mais duro, o mais incompassível dos amigos. A lição 8, então, tem por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O textual está em Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. A verdade prática, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E a leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 11, dos versículos 1 a 10, e no capítulo 20, dos versículos 1 a 10 também. Nós vimos então, na lição 6 expliquei um pouquinho mais, que esses três amigos compõem então uma série de 3 ciclos de discursos. O primeiro ciclo composto por 11 capítulos, depois o segundo ciclo por 7 capítulos e o terceiro ciclo por 6 capítulos. Zofar não fala no terceiro ciclo de discursos, ele fala apenas no primeiro e no segundo ciclo. É o que menos fala, ele fala então um capítulo só, que é o capítulo 11, no primeiro ciclo ali de discursos, e um capítulo só no segundo ciclo, que é o capítulo 20 de Jó. E Zofar compactuava ali, concordava com seus amigos Bildade e Elifaz de que os pecadores, os ímpios, sofrem por conta ali do pecado. Os maus, os perversos sofrem e os justos não sofrem de forma alguma. Nós conhecemos a Bíblia e a própria verdade prática aqui da lição fala que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por aflição. Lá em João 16 e 33, Jesus nos disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus então nos disse. Todos nós passamos por tribulação. É isso que é importante ficar dessas 3 lições aí dos amigos de Jó. Todos passam por tribulação. O que diferencia os justos dos ímpios é a forma como nós passamos. É a forma como cada um passa pela aflição, pela tribulação. Os ímpios passam no desespero, na angústia, atribulados mesmo, e acabam até cometendo loucura, tal desespero, porque passam pelas tribulações da vida. Os justos, aqueles que servem a Deus, passam então por essas tribulações com a convicção de que Jesus já venceu o mundo. Passam com a convicção de que Jesus passa junto, Jesus está ali junto, ao lado, ajudando a passar pela tribulação. E tendo a paz. Os justos têm a paz que excede todo entendimento. No momento da angústia, no momento do desespero, sabemos que podemos dobrar os nossos joelhos, conforme está lá em Filipenses 4, 6 e 7, e derramar as nossas ansiedades, os nossos desesperos, as nossas angústias aos pés de Jesus. E após entregar tudo em oração, a paz que excede todo entendimento, ou seja, aquela paz que a razão humana não consegue entender, essa paz toma conta do nosso coração e nos ajuda então a enfrentar, a suportar as tribulações, as dores e o sofrimento dessa vida. Zofar, da mesma forma que os outros amigos, ele baseia então a sua teologia em alguns aspectos, em alguns argumentos. E a lição aqui divide em 3, assim como os outros amigos, onde, no primeiro aspecto aqui, Zofar defende então que o sofrimento de Jó faz parte do julgamento divino. O segundo aspecto então, para resolver esse sofrimento, Jó teria que se converter. Nós vamos ver como é que é essa conversão então defendida por Zofar. E o terceiro aspecto aqui nos discursos dele, da teologia dele, é que ele acaba limitando a sabedoria de Deus
quando ele coloca que Deus julga e castiga os pecadores de forma impiedosa. Ele acaba então limitando a soberania e limitando o que Deus é. Nós vamos ver aqui também no decorrer dessa lição. Zofar significa pequeno pássaro, mas, como eu tenho dito, no livro de Jó, o significado dos nomes dos amigos de Jó não tem um consenso. Os estudiosos não concordam com o significado. É um livro muito antigo, são nomes, são palavras usadas ali no Oriente muito antigamente. Esse livro foi escrito muito antes que o Pentateuco, pelo menos aí 40, 50 anos antes do Pentateuco. Então, não há um consenso sobre o significado dos nomes. Como nós lemos lá em Jó 2, Zofar é da região de Naamat, ali no noroeste da Arábia, e pela cultura, onde os mais velhos falavam primeiro e Zofar era o último ali a falar dos três, né? Então entendemos que ele era o mais jovem dos três. Mas, embora seja o mais jovem, ele acaba se apresentando como o mais azedo, vamos dizer assim, o mais amargo dos três amigos. Ele acaba sendo o mais duro e o mais incompassivo com a situação de Jó. Então não é porque ele fala menos que ele é mais leve ou mais brando, muito pelo contrário. Por falar menos, ele acaba sendo até mais duro do que os outros, porque ele acha que os outros dois amigos, Elifaz e Bildade, não foram convincentes o suficiente, não conseguiram, com suas palavras, convencer Jó da sua situação de pecador. Então ele, com o objetivo de convencer Jó do seu pecado, acaba sendo mais duro com Jó, ele é mais direto, né? Ele bate ali de frente, ele acusa Jó com força. Os estudiosos falam que dos três, Zofar era o mais ressentido de todos. Ele era ali amargo por conta da sua experiência de vida, enfim, mas ele era o mais ressentido. E ele acaba então por derramar o ressentimento dele com a vida dele em cima de Jó. E acaba, por se derramar em cima de Jó, acaba então se levantando também contra tudo que Deus é, né? Ele considera apenas parte do que ele conhece de Deus, ele não tem um conhecimento completo de Deus. Vamos lá então, o primeiro discurso de Zofar está aqui no capítulo 11, onde Zofar então acusa Jó do seu pecado. Vamos ver então Jó 11:2. Porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Então ele fala que Jó é um tagarela, que Jó fala demais, que Jó tem palavras exageradas, e ele chama Jó então de tolo, de tagarela. É tolo, não tem sabedoria e fala demais. Quando ele fala aqui no 3, será o caso de as tuas parábolas fazerem calar os homens, ou seja, do seu palavrório, do seu tanto de palavras tolas. E ele diz, né, que Jó zombou dos amigos, né, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe. Então Zofar fala assim, Jó, com as suas palavras, com a sua defesa que você fez aqui no capítulo 10, você tentou nos envergonhar, mas eu vou te responder e, na verdade, eu vou te envergonhar com a minha sabedoria, com aquilo que eu sei. É o que ele acaba falando. Ele também diz, né, que Jó tem até ali algumas palavras boas, mas usa isso para se justificar, né, como palavras cheias de justiça. Como ele fala assim, né, pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpa aos teus olhos, sou limpo aos teus olhos. Ele está dizendo assim, Jó, você está cheio de justiça própria, está se justificando, mas na verdade não é assim, porque você é ignorante sobre as coisas de Deus, o que ele fala aqui então, nos versículos 5 e 6. Então ele acusa Jó de uma forma bem direta e bem dura.
Então essa acusação aqui de Zofar, né, essa forma muito dura, seu primeiro aspecto ali da sua teologia, vai até o versículo 12, ele fala assim no 12, né? Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Então ele fala de forma poética, ele chama Jó de burro e o compara com um asno, com um jumento. Para Zofar, então, nesses versículos aqui do 1 ao 12, Deus se apresenta com grande sabedoria ao reprimir os maus, ao julgar os maus e também fazendo-os passar por sofrimento real. Então Deus julga e Deus já dá ali a punição, que é o sofrimento. E ele coloca Jó dentro disso, então. Jó como sendo mau, perverso, pecador, e está ali, então, sofrendo as consequências do seu pecado, recebendo a punição de Deus. E ele fala aqui, então, que os bons jamais passam por sofrimento. Como eu sempre digo, o livro de Jó, esses discursos todos estão escritos de forma poética. Então nós precisamos muitas vezes ler e reler para entender ali o que os amigos estão dizendo, né? Como esse caso aqui de acaso tem razão tagarela. Ele está chamando Jó de tagarela. E tagarela é o quê? É aquele que fala demais, fala sem sabedoria, fala de forma exagerada. Precisamos ler e reler, fazer as anotações, marcar os versículos para poder captar então o que está sendo dito aqui nessa poesia. Zofar, ele não apresenta compaixão nenhuma por Jó, não se atenta ali desse cuidado pelo sofrimento de Jó. Ele vê Jó sofrendo com dor, fedido, porque já vimos que os sintomas de Jó ali eram ter vermes comendo suas feridas, fedendo com hálito forte. Ele vê tudo isso em Jó, mas ele não sente nada, ele não tem compaixão nenhuma. E os estudiosos apontam isso como resultado do seu ressentimento ali, de toda a forma que ele já tinha, que ele tinha se sentido, né? Que ele se sentia aqui enquanto falava com Jó. E ele chama Jó então de burro, de ignorante, igual a um jumento, sem entendimento. Zofar, como ouviu Jó se justificando ali também nos capítulos 9, no capítulo 10, aqui, respondendo a Bildade. Então, Zofar fala assim, Jó, você se autodeclarou justo e Deus, olha só, Deus não está indiferente a você. Deus não é indiferente a um ímpio, mas quando a gente se confronta, quando o ímpio se confronta com Deus, Deus sempre vai ser contra o ímpio e sempre vai dar o tratamento merecido. Então, Jó, você está sendo punido por Deus. Essa a conclusão aqui, Zofar chega aqui nesse capítulo 11. E Jó responde esses primeiros 12 versículos, então, no capítulo 12, sendo irônico. Então, apesar do seu sofrimento, apesar da sua dor, apesar das acusações, de tudo que ele está passando, ele responde com ironia. Aqui no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12, ele fala assim, na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Ele fala assim, olha, como vocês são sábios. Vocês são muito sábios. A sabedoria vai morrer com vocês. Mas, no versículo 13, ele fala assim, eu tenho entendimento como vocês. Eu não sou inferior a vocês. Então, Jó coloca ali, né, que ele também é sábio, ele também tem conhecimento. No versículo 4, eu sou irrisão para os meus amigos. Esse irrisão é como um riso grande mesmo. É esse significado. É o significado de zombaria, de escárnio, de rir, de zombar. É esse sentido dessa palavra irrisão que está aqui na minha versão. Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Então ele está falando, né? Eu sou justo e vocês estão rindo de mim. E aí aqui dos versículos 7 até o 10 do capítulo 12, Jó mostra para Zofar que Deus não está só se importando com os ímpios, em punir os ímpios,
mas que Deus se preocupa inclusive com as alimárias, né? Versículo 7, mas pergunta agora as alimárias, e a cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Então, farão saber o quê? Que Deus olha por elas, que Deus está cuidando, que Deus fez isso, né? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Então Jó fala assim para Zofar: olha, você diz que Deus só pune, só se apresenta, só confronta os ímpios, mas Deus na verdade está cuidando de todos, inclusive dos animais da terra. Deus está olhando por todos. Aqui no início do capítulo 11, Zofar também se apresentou como sendo o sábio, detentor da sabedoria junto com seus amigos. Jó responde a isso. No capítulo 13 e o versículo 2 ele fala assim: como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Então Jó se coloca aqui por 2 vezes como igual aos amigos. Ele não se deixa colocar de forma inferior. E temos que aprender isso com Jó também. Tem um limite ali de suportar as acusações dos outros, não se deixar inferiorizar. Jó fala tanto no capítulo 12, no 2, como aqui no 13 e 2, que ele não é inferior aos amigos, que ele está ali no mesmo nível de entendimento e de sabedoria. Zofar sabia de Deus o que os olhos viam. Jó, por estar passando por todo esse sofrimento, então ele tinha a percepção, né, pela sua experiência, como eu falei, meses aqui de sofrimento, de que tinha algo a mais. Jó sabia o que só muitos séculos depois foi escrito e foi deixado para nós, que está lá em 1 Samuel 16 e 7, que Deus vê muito mais do que os nossos olhos veem. E é isso que Jó fala, de certa forma, para Zofar. Que em 1 Samuel 16 e 7 fala assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jó está dizendo para Zofar, nessa poesia toda, desse jeito: olha, você está vendo o que é visível aos olhos humanos, mas eu sei que tem algo mais. Deus vê o que está aqui dentro e eu sou justo, eu sou igual a vocês, eu não sou inferior. Qual a maior lição aqui que tem para se tirar aqui dos amigos de Jó? Não fazer igual, não julgar os outros por aquilo que nós vemos. Eu posso ver um lado, uma versão da história, você pode ver o outro lado, 2 lados, mas Deus vê todos os lados e muitas vezes tem muito mais do que 2 lados. Tem o interior e Deus consegue, porque é Deus superior, Deus todo-poderoso, Deus onisciente. Ele vê onde os nossos olhos não veem, ele chega onde os nossos olhos não chegam. Então, Deus vê tudo. Nós temos que ter muito cuidado ao julgar, ao culpar, ao afirmar alguma coisa a respeito de alguém, de um irmão, de um amigo, porque podemos estar acusando injustamente. E nessa acusação, podemos estar ajudando a derrubar, ao invés de ajudar a ficar em pé. E temos que ter esse cuidado com o que vemos, com o que ouvimos. Deus conhece integralmente e nós conhecemos só uma pequena parte. E aí vamos aqui então para a segunda parte aqui do discurso de Zofar, o segundo aspecto da sua teologia, que está aqui no capítulo 11, dos versículos 13 até o 20, onde então Zofar aconselha Jó a se converter. E ele começa falando assim, né? No versículo 13: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. Então Zofar está dizendo o quê? Prepara o teu coração e ora. E aí no versículo 14: se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Então Zofar fala o quê? Você precisa se converter. Só que essa conversão de Zofar é uma conversão legalista, vamos dizer assim, com regra. A regra é o seguinte: você prepara o seu coração e você ora, e no momento em que você orar, você joga fora os seus pecados, as suas iniquidades, que você vai ficar então ali sem mancha, com o rosto sem mácula, e Deus vai começar
a trabalhar na sua vida então. E por que é legalista? Porque nós, o ser humano, não tem poder nenhum, primeiro, de se limpar, de se autopurificar. Somente Deus pode fazer isso. E do jeito que Zofar colocou aqui, é como se a oração fosse um passe de mágica. Orou e está feito. Nós sabemos que não é assim. Quantos de nós passamos anos orando e pedindo algo para Deus? Se não for da vontade de Deus, se não está no plano de Deus naquele momento, a oração não vai ser respondida. Oração não é passe de mágica. Oração é um trabalhar de Deus no nosso coração. Oração é relacionamento, é conversa íntima, é aprofundamento de relacionamento e não passe de mágica. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Nessa conversão que Zofar fala aqui, ele coloca então ali 3 coisas, 3 leis, 3 regras para conversão. Primeiro, ter a conduta correta, que está aqui no versículo 13, se dispuseres o coração. Segundo, orar, que é o estenderes as mãos para Deus, isso é no sentido de orar, uma forma poética de falar a oração. E o terceiro, que está no versículo 14, então, é renunciar ao pecado, é se livrar do pecado. E Zofar acaba sendo muito duro com Jó aqui, falando dessa forma. E ele promete, que depois dele orar e se converter, como está aqui, então Jó vai se sentir seguro novamente, vai ter esperança novamente, está ali no versículo 18, vai se deitar, ninguém vai se espantar com ele, e muitos ainda vão procurar o favor de Jó, versículo 19. Muitos procurarão obter o teu favor, ou seja, Jó vai ficar tão bem depois de se converter, que muitos que hoje fogem dele por causa da doença, do fedor e de tudo que ele está passando, do sofrimento dele, muitos desses então vão se voltar e pedir, e procurar o favor de Jó. E o que acaba sendo então essa conversão, é o que a gente chama de conversão legalista, porque isso é negociar com Deus. Olha, Deus, eu vou orar, eu vou então mudar aqui o meu jeito, mudar o meu comportamento e Deus vai me abençoar. Isso são promessas muito parecidas com o que nós fazemos. Senhor, me dá isso aqui, me concede aquilo, que daí eu vou ler a Bíblia todo dia. Senhor, me dá isso aqui, me concede isso, que aí eu vou jejuar uma vez por semana. Nós, muitas vezes, chamamos de promessas, coisas, palavras, orações, que não são nada mais do que tentativas de negociar com Deus. E é exatamente isso que nós vemos em Jó 1:9, quando o Satanás fala assim, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Jó teme a Deus então ali de forma vã, de qualquer jeito, que Jó, que o diabo acusa Jó, de Jó ter uma fé interesseira, onde Jó só é temente a Deus porque Deus o abençoa. E Zofar então acaba exatamente apresentando isso aqui, de que se converter, Deus o abençoará. Mas essa conversão é uma conversão legalista, porque nós por nós mesmos não podemos fazer nada. E a oração, como eu já disse, não é um passe de mágica, onde nós pedimos e Deus dá. Se Jó seguisse o conselho de Zofar aqui, de praticar esse tipo de conversão, Jó então teria ali atendido o que o diabo queria, a fé interesseira. E aqui então no capítulo 13, na segunda parte aqui do 12 também, do 9 em diante, todo o 13, o discurso de Jó, a resposta de Jó aqui acaba se apresentando um pouco cansada. Ele começa a apresentar então aqui sinais de desânimo, sinais de cansaço. O capítulo 13, versículo 15, ele fala assim, eis que me matará, já não tenho esperança. Ou seja, estou desanimado, acho que realmente não tem como eu continuar. Deus se esqueceu de mim, Deus tem escondido o rosto de mim, ele fala no versículo 24, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo. Então, ele realmente está cansado. Aqui já são aí 5, 6 meses de sofrimento longo, exaustivo,
Penso que seja natural do ser humano chegar um momento em que realmente cansa. E é o que acontece com Jó aqui, principalmente no capítulo 13. E esse cansaço, então, de Jó, esse desânimo do capítulo 13, acaba levando ao capítulo 14, que muito mais do que uma resposta a Zofar, é uma reflexão sobre a vida. Sobre como a vida é curta, é breve, é passageira, como tudo passa muito rápido. No versículo 2 ele escreve assim: nasce como a flor e murcha. Ou seja, a vida do ser humano é limitada, passa muito rápido, é passageira, mas mesmo assim, Jó não pensa em suicídio, em eutanásia, nada disso, pois ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive do dia de nascer e do dia de morrer de cada um de nós. Olha o que ele escreve aqui, no versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo, com Deus, está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Então, do dia que Deus determina como sendo o fim, não vai passar nenhum minuto, vai ser aquele dia. Não há nada que o homem possa fazer. E essa percepção de Jó está correta, é exatamente isso. Deus está no controle das nossas vidas. O dia de nascer e o dia de morrer. Aqui o versículo 14 fala assim: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia, teria saudade da obra de tuas mãos. E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. Ele vai falando então aqui do que acontece com o ser humano quando morre, os filhos recebem honras. Enfim, esse capítulo 14 então fala sobre o quão a nossa vida é breve. É uma meditação muito acertada e muito bonita, inclusive, até porque está em forma poética. O versículo 11 fala assim: como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Então nós somos como um vapor, como águas de um lago, que vindo o sol, vindo o calor, essas águas se evaporam. Assim é a nossa vida aqui na Terra, porque a nossa vida aqui é assim. Tem um prazo, tem um limite, embora muitas vezes possa nos parecer que está demorando a passar, que há 40 anos, 50 anos, 70 anos, mas diante da eternidade, diante de tempo de Deus, a vida é breve. A nossa vida é breve e passa muito rápido, como a flor que nasce, cresce e murcha e morre. E assim então nós vamos aqui no capítulo 14, lá para o capítulo 20, que é o segundo discurso de Zofar, e que apresenta o terceiro aspecto então da teologia desse amigo de Jó. Para Zofar, Deus criou o homem para mostrar o seu poder, para mostrar que o seu poder ali era infalível e não tinha limites. Ou seja, para Zofar, Deus é um Deus exibicionista, um Deus todo-poderoso sim, um Deus soberano, mas um Deus que quer apenas mostrar o seu poder. Então, Deus julga e castiga os maus, e castiga os pecadores de forma dura para mostrar o seu poder. Esse é o terceiro aspecto, então, da teologia de Zofar. Um Deus que julga e castiga os pecadores, conforme está aqui na lição, no terceiro tópico. Zofar apresenta aqui, então, nesse capítulo 20, dos versículos 2 ao 9, a alegria dos ímpios como breve, como passageira, como algo que vem e passa, como momentânea, do jeito que coloca aqui no versículo 5. O júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. E aí dos versículos 10 até o 14, ele coloca como o prazer do ímpio sendo como se fosse uma comida venenosa. Come, sente prazer, se alegra, mas depois a digestão é difícil porque a comida está envenenada. Depois vou indo já aqui mais para o final do capítulo, dos versículos 24, então, até o 29, Zofar mostra que os ímpios sofrem uma morte violenta como parte da punição de Deus, e englobando Jó aqui como sendo ímpio, como sendo perverso, já que
a sua família, os seus filhos morreram também de forma trágica, né? A casa ali desabando em cima deles devido a um vento forte. Zofar apresenta então essa prosperidade dos ímpios como algo aparente, ilusória e que dura muito pouco, porque Deus vem, julga e castiga os pecadores de forma rápida. E ele repete aqui então o que os outros dois amigos de Jó já tinham falado, principalmente aqui no versículo 5, que eu já li, dizendo que tudo que os ímpios sentem de prazer e alegria vem e passa de forma muito rápida. Ele cita aqui também que os ímpios terão que devolver tudo aquilo que eles adquiriram de forma desonesta, de forma corrupta. Eles falam que os ímpios têm uma cobiça insaciável, mas a prosperidade desses ímpios não durará. Jó vem então no capítulo 21 e responde a Zofar, mostrando que pela experiência dele, pelo que ele estava vendo, pelo que ele tinha observado da vida, os ímpios não eram sempre punidos, que não parecia que eles eram punidos de forma tão rápida como os amigos estavam falando. E que a lei da retribuição, defendida desde lá a lição 6 por Elifaz, depois na 7 por Bildade, que essa lei da justiça, essa lei da retribuição, de plantar e colher, não se aplicava a todas as pessoas. E Jó, se colocando ali, que ele não se encaixava aqui, né? Então ele fala assim: como, pois, a prosperidade dos ímpios é passageira, se eu vejo os perversos, no versículo 7, que vivem e envelhecem e se tornam cada vez mais poderosos. Eles vivem tanto, a vida deles é tão longa, que os filhos crescem, se estabelecem na sua presença e eles veem os descendentes, os netos ali crescendo também. As suas casas têm paz, a vara de Deus não os castiga, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura, como está no versículo 13. Então Jó mostra que muitas vezes os perversos prosperam sim nessa vida, mas há algo aqui que não é claro, mas que nós sabemos exatamente isso, que muitas vezes os perversos não vão sofrer aqui. Eles vão prosperar. Aos nossos olhos eles estão prosperando. Mas nós sabemos que eles pagarão por isso. Por rejeitar a Deus na eternidade. Eles vão pagar o que não pagaram aqui. O versículo 14 fala assim: e são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os seus caminhos. Então esses ímpios que rejeitam a Deus, que dizem não queremos o Todo-Poderoso, versículo 15 fala assim: que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Nós não queremos nada de Deus. Jó continua aqui no 17: quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores? Ou seja, os perversos, os maus, eles não sofrem tudo isso que vocês estão dizendo. Muitas vezes a gente vê que não vem destruição para eles. Muitas vezes a destruição, a miséria passa longe deles. O Jó coloca essa situação ali para Zofar, que não é exatamente do jeito que Zofar falou, de que a prosperidade dos ímpios acaba logo. E Jó termina aqui o capítulo 21, então, falando o seguinte: como, pois, me consolais em vão? Ou seja, tudo que vocês falaram não me consolou de forma nenhuma, porque o que vocês falaram está incompleto. Vocês não estão vendo todo, vocês não estão vendo que tem perversos que prosperam sim. Vocês não estão vendo que eu estou sofrendo, mas sou justo. Ele termina falando: das vossas respostas só resta a falsidade. O Jó ali colocando de forma bem firme a situação dos perversos, de que muitas vezes eles prosperam e nós sabemos que é uma prosperidade que dura só aqui na Terra, porque a eternidade vai mostrar realmente quem foi próspero, quem teve sucesso enquanto estava aqui, principalmente em não rejeitar a Deus. Vamos ler aqui Mateus 5:45, que nos fala um pouco sobre isso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons,
e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, há coisas nessa terra, inclusive o sofrimento, que é para todos, justos e injustos. E a teologia dos amigos de Jó não se aplicava a Jó. E Jó estava dizendo isso aqui, nesse capítulo 21, então, de que os conselhos que eles deram, a teologia deles, a forma como eles se apresentaram, não se aplica para a vida de Jó. E enquanto nos capítulos 13 e 14 vemos um Jó cansado e desanimado ali do seu sofrimento, cansado de ser acusado pelos amigos, aqui no capítulo 21 nós vemos então um Jó revigorado, restabelecido ao responder para Zofar. Ele fala com firmeza sobre a prosperidade dos ímpios. Por que isso acontece? Porque no capítulo 19 Jó falou da sua fé. E ao falarmos da nossa fé, nós restabelecemos as nossas forças, porque a nossa fé é baseada em Deus. Aqui no 19, Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele estava cansado no 13 e 14, mas depois, quando ele declara sua fé, ele declara que ele está confiando no Redentor e que esse Redentor vive, não é viverá, é vive. E em algum momento se levantará sobre a terra e o defenderá. Então, ao falar sobre isso, Jó, então, tem ali o seu ânimo restabelecido, a sua posição fica mais positiva e ele consegue, então, usar argumentos aqui no 21, argumentos mais práticos para responder a Zofar. Qual o problema, então, da teologia de Zofar? Zofar se engana sobre Jó estar em pecado ou ter pecado. Zofar se engana ao apontar a oração como se fosse um passe de mágica, como uma via de sucesso rápido. E isso é engano, é uma falsa promessa. Né? Todos conhecemos ou passamos por isso de orar há muitos anos, até décadas, por algo, e não é um passe de mágica. A oração é um caminho, é um processo de aprofundamento com Deus, de intimidade com Deus. Não é uma garantia de sucesso para termos o que nós quisermos. Zofar também se engana ao apontar que os maus sofrem, são punidos por Deus e que os justos não sofrem. Isso não está, não se aplica, não está certo em relação a Jó. No geral está certo, mas não é 100%. Tem os casos que nós não conhecemos os bastidores, como foi com Jó, e que essa teologia de Zofar, então, não se aplica. Enfim, encerramos aqui, então, o estudo das teologias ali, dos três amigos de Jó, que de diferentes formas o acusam de pecado. E Jó continua se defendendo, mesmo cansado e desiludido, no limite ali das suas emoções, no limite da sua dor física, mas também na sua dor emocional. E mesmo se defendendo a todo custo, usando tudo que ele tem disponível ali para si, que são as palavras, Jó não se revolta contra Deus, não blasfema contra Deus, não fala ali palavras de blasfêmias. Vamos ler Isaías 57, no versículo 15, que fala o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então nós servimos um Deus de amor, que Zofar não conhecia, que os amigos de Jó não conheciam. Um Deus de amor que se ocupa, sim, das grandes coisas do mundo, dessa terra, mas que também se ocupa das coisas pequenas, que se envolve com o ser humano, sim. Deus cuida das grandes coisas, mas Ele também se preocupa com você, com a sua família, com a sua casa, com o que tem ou com o que está faltando na nossa casa. Este é o nosso Deus, um Deus que nos ama, então sirva-o com amor também. Confie em Deus. Deus está no centro de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não está longe só olhando as coisas acontecerem.
Ele se envolve com o ser humano. Ele cuida dos seus. Então sirva a Deus. Procure agradar em todas as coisas. Busque ter uma fé renovada a cada dia. Assim como Jó teve lá em capítulo 19 e versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E na hora certa, por fim, no tempo de Deus, ele se levantará e agirá em meu favor. Então confie em Deus, que Ele está cuidando dos seus. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. E se essa aula foi bênção para você, curta e compartilhe, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima lição.